Vamos lá, galera, aqui falar para encerrar esse assunto, certo? E esse bloco de aulas. Dizer que qualquer coisa estou à disposição de vocês, certo? Vamos aqui só falar de algumas aplicações muito interessantes, que a primeira é a lâmina bimetálica. O que consiste uma lâmina bimetálica? A gente tem aqui uma lâmina, certo? E nessa lâmina a gente vai ter dois tipos de material. Por exemplo, latão e aço, e cobre. Aqui quer dizer outro tipo de material avulso. Então vamos supor que a gente tenha dois tipos de materiais e eles estão pregados um no outro, certo? Então, teoricamente, quando eles forem dilatar essas partes sempre vão estar pregadas. Então, o que vai acontecer? Quando você ceder calor, ou seja, aumentar a temperatura dessa barra, ela vai envergar por quê? Porque os metais eles dilatam diferente, certo? E para conseguir manter a dilatação dos dois e eles não se soltarem, porque a lâmina é formada dos dois, vai haver uma envergadura. É só vocês olharem aqui. Quem é maior? Você acha o externo ou o interno? O externo, né? Então quer dizer que se o coeficiente de dilatação ele encurva no sentido do de maior coeficiente de dilatação. Como assim? Se o coeficiente, no caso do menor, desculpa, se o coeficiente de dilatação do latão for maior do que o do outro, então o de fora tem que dilatar mais que o de dentro. Então ele vai curvar para dentro, para isso ser respeitado. Se for o contrário, se eu inverter, ele vai curvar para fora. Então, quando vocês pegarem um exercício que tiver lâminas bimetálicas, vocês vão olhar. Ah, eu tenho o vermelho e o amarelo. O coeficiente de dilatação de quem é maior? Do vermelho, porque ele está curvando no sentido do menor, certo? Porque aqui ó, é menor que esse aqui. Para não ser decoreba, você olha, o lado de fora, por exemplo, encurvou para esse lado, o lado de fora tem um coeficiente de dilatação maior que o de dentro. Como é que você sabe o lado de dentro? É o lado que está curvado, certo? É o lado de dentro. Aqui o amarelo tem um coeficiente de dilatação menor que o vermelho. Existem duas formas de ser cobrado. Uma é ele dar a barra já envergada e perguntar qual é o maior, que seria o de externo, ou ele dá a barra e perguntar para onde vai envergar. Ele dá os coeficientes e pergunta. Vai envergar no sentido do que tiver menor coeficiente. Ou seja, vai envergar para cá ou para cá, dependendo de qual for menor, certo? Sempre lembrando, em curva no sentido do menor. Isso é uma lâmina bimetálica, ela pode ter várias aplicações no dia a dia, ela é usada em ferros, de passar roupa, e pode ser usada em várias aplicações, certo? Porque, pensa assim, se eu colocar qualquer coisa aqui, quando houver uma certa dilatação, essa encurvamento vai fazer essa barra bater no que eu estou querendo. Isso pode ser um sensor, pode ser qualquer coisa que eu estiver analisando. Mas o importante aqui da lâmina bimetálica é isso. Ela vai encurvar no sentido de menor coeficiente de dilatação. A dilatação aparente. Cuidado aqui, o que acontece em muitos casos é você aquece um líquido, certo? E vê quanto transborda do recipiente. Ele estava cheio aqui, até a tampa de líquido. Vai transbordar um tanto, que é igual à dilatação do meu líquido, né? Mas cuidado, porque o recipiente que o líquido tá também dilata, certo? Então a gente tem que analisar o seguinte: a gente vai ter a dilatação do recipiente, que o recipiente normalmente é um vidro, por exemplo. Então a gente tem que olhar essa dilatação do recipiente e tem que olhar a dilatação real. Na tabela da aula anterior é a dilatação real do seu líquido, certo? É o quanto de fato o líquido vai dilatar, certo? Só que vai ter um pouco de líquido que fica dentro por causa da dilatação do recipiente. Aí vamos pensar o seguinte: eu quero saber quanto foi dilatado, certo?
Então a gente tem que saber quanto foi dilatado aparente, ou seja, o quanto o recipiente dilata em relação ao líquido e quanto vai ser transbordado para fora. A dilatação aparente é o quanto foi transbordado para fora, certo? Então, a dilatação real vai ser o quanto transbordou mais o quanto o recipiente dilatou. Porque se o recipiente dilatou, uma parte da água que ia sair para fora ficou e a outra parte saiu. Então, é a soma dos dois. Então, se eu quero o coeficiente de dilatação real, que é o que está nas tabelas, vai ser o aparente mais o do recipiente. Normalmente, a gente quer achar o aparente, porque o real é tabelado e o do recipiente também. Então, a gente pode ter vários casos, né? Ele dá o aparente e pedir o real, enfim, mas a relação é essa. Por lógica, né? O real vai ser o quanto era para ter saído, que foi o quanto o recipiente dilatou, mais o que saiu. Então, basicamente, essa é a relação que é a dilatação aparente. E por fim, a aplicação mais importante, digamos assim, da dilatação, que a gente estudou a temperatura, que é o termômetro, que ele mede o grau de temperatura. Qual o fenômeno que está relacionado a isso? A dilatação de um líquido. Eu coloco um líquido aqui, quando ele aquece um certo tanto, ele dilata. Então, eu conhecendo o meu líquido, eu posso montar essa dilatação e montar assim uma escala de temperatura. Então, pessoal, a gente chega aqui ao fim, certo? Dessa grade, ela foi menor que a outra, certo? Que as outras aulas foram bem mais conteúdos, aqui é menos, mas é muito importante, certo? Peço que vocês leiam, revisem. E peço mais uma vez que qualquer dúvida, entre em contato, certo? Eu posso não ter sido claro, posso ter falado rápido, posso ter falado devagar. Mas está aqui meu e-mail, está aqui meu telefone. Pode entrar em contato e boa sorte. Vou passar a lista de exercícios novamente e vocês conseguem. Valeu, galera.